Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no quarto ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Olá, acadêmicos, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Luiz Fernando. Eu sou médico residente em Medicina Legal e Perícias Médicas do Hospital das Clínicas da Universidade da USP. Eu sou pós-graduado em Medicina Legal e Perícias Médicas pelo mesmo hospital. Estou fazendo a pós-graduação de Bioética e Medicina do Trabalho e atualmente eu estou atuando como perito médico no Juizado Especial Federal de Sorocaba. Eu fui convidado pela acadêmica Marina para dar uma aula para vocês aqui hoje da Universidade Federal do Jataí sobre documentos médico-legais e eu fui incumbido de falar sobre as declarações e atestados médicos. Eu fui dar uma olhada na programação, eu vi que tem outros professores que vão abordar alguns assuntos que podem ser repetitivos aqui comigo. Um deles o Pedro, é ex-aluno nosso aqui também do curso de residência. Dr. Jonas, a gente tem contato junto no Instituto de Medicina Social, aqui da cidade de São Paulo. A gente vai falar, então, especificamente sobre as declarações e atestados, né? Então, como introdução, diversos são os documentos da prática médica assistencial, né? Então, são o atestado médico, o prontuário médico, o relatório, o receituário, o termo de consentimento livre esclarecido. Aqui a gente vai focar um pouquinho sobre os atestados em si e fazer uma diferenciação sobre atestado e declaração, que está dentro do livro do professor França. Então, todos esses documentos que a gente citou agora, eles têm algumas características em comum, né? Um deles é o sigilo profissional, então eles têm algumas normativas para a redação, que a gente vai conversar mais para frente, como que deve ser contido o sigilo profissional dentro desse documento, se tem a necessidade ou não do paciente assinar esse documento, essa declaração. Ele tem que ser feito numa escrita legível, né? Então, hoje, muitos profissionais estão já optando por digitação, impressão, tem que ter a identificação do profissional em algum momento, e esse documento ele tem uma função importante dentro do contexto social e da responsabilidade profissional em si, porque ele é um documento com fé pública. Então, essas informações que estão contidas dentro desse documento, elas têm que ser fidedignas, né? Então, a gente vai falar mais para frente como que funciona isso. E a importância do atestado em si é que todas as pessoas estão sujeitas ao adoecimento, como consta na consolidação de lei trabalhista,
Então, este atestado e o período de afastamento, como funciona, então, tudo isso tem algumas regras e ditames que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Então, introduzindo o conceito, sempre focando mais no atestado, lá no meio da apresentação a gente vai falar sobre a distinção entre atestado e declaração. O atestado, ou esse certificado médico, o professor França falou para a gente, que é um relatório escrito e singelo de uma dedução médica e seus complementos. Já o Souza Lima, ele faz uma definição um pouco complementar, então ele vai falar sobre uma declaração pura e simples, por escrito, de um fato médico e suas consequências. A gente sabe que o atestado médico é um dos diversos documentos assistenciais que a gente conversou ali acima. Então, ele é redigido e emitido durante uma consulta clínica e a sua finalidade é firmar a genuinidade de um fato ou a presença de um determinado estado, ocorrência ou obrigação legal. Então, ele consiste nessa transcrição da dedução médica depois do exame e do atendimento. Então, a função do profissional é reproduzir, com idoneidade, todas essas informações e a manifestação do seu pensamento nesta documentação. Então, a gente vai falar sobre o estado mórbido, como se encontra esse paciente, qual um período de licença, de dispensa e a sua justificativa, se existe também esses atestados de sanidade mental para concurso, entre outros, e vai falar sobre o estado anterior e o estado atual do paciente periciano. Então, eles estão vinculados à certeza, como a gente falou mais para cima, esse documento ele é verídico, então ele é idôneo, então sempre vem esse pressuposto de a certeza de sua veracidade. Então a sua natureza ela é institucional e o seu conteúdo tem fé pública e é um pressuposto de verdade e exatidão que lhe é inerente. Vai falar até sobre as legislações que envolvem esse atestado, seja no Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Ética Médica, eu trouxe mais para frente alguns. Então, o Código de Ética Médica, que é a Resolução 2217 de 2018, se eu não me engano tem uma mais atual, preciso confirmar, então ela traz algumas necessidades, algumas exigências para a emissão do atestado médico. Então, algumas coisas são óbvias, né, mas é sempre bom firmar novamente. Então, há de se ter praticado o ato profissional. Então, é comum, seja por troca de favores, ou até esse atestado gracioso, que a gente vai falar um pouco mais para frente, a emissão de um atestado sem a prática do ato profissional. Então, isso é inadmissível de acordo com o Código de Ética Médica, a gente só pode atestar quem foi feito o exame e para aquela determinada finalidade. A gente vai falar mais para frente também sobre as finalidades do atestado médico. Então, não tem como fazer emissão de um atestado para alguém que perdeu um encontro, uma reunião, não pode ir no trabalho por determinado motivo, isso não condiz com a prática de um profissional médico. Então, o médico ele não pode, dentre as suas atividades, negar esse atestado. Então, como funciona isso? Tem uma divergência um pouco de literatura, né? Então, o fornecimento do atestado médico, seja do dia todo do atendimento, seja do período que ele ficou dentro do consultório, ou seja uma declaração de horas deste período de permanência. Então, de acordo com o Código de Ética Médica, o médico não pode negar a emissão de tal atestado. Este terceiro item, ele fala sobre a utilização de um formulário de instituição pública ou de clínica privada para a emissão de um atestado onde você não estava trabalhando naquele momento. Não pode deixar em casa um talonado do serviço público de saúde ou da clínica privada e utilizar ele quando tiver necessidade. Todos esses documentos eles devem ser emitidos apenas no local de exercício de profissão. E o que constar? Então vem o diagnóstico, o tratamento, o prognóstico, sempre com o consentimento, prezando o sigilo. A gente vai falar mais para frente. E a emissão deste documento não pode ser cobrado. Igual o nosso último tópico, que é a declaração de óbito, a emissão não pode ser cobrada. Então, o exame clínico ou atendimento, ele tem o seu custo, mas a emissão de um documento, ela não pode ser realizada. Então, não pode ser mais um valor para a emissão de um atestado, ou o valor para a emissão do atestado, certo? Então, existem algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina que falam sobre essas partes fundamentais que a gente já tratou acima. Então, uma escrita legível, respeito ao sigilo profissional disposto no Código de Ética Médica, então, constar as informações ou a necessidade de uma autorização expressa por escrito do paciente no atestado ou no prontuário. Então, um cabeçalho com a qualificação do médico e a qualificação do paciente, do periciado, do interessado, a referência, a solicitação e a finalidade desse documento. Então, aquele clássico, atesto para os devidos fins, isso não deve existir. Ele pode utilizar esse atestado para a finalidade que ele quiser, e cada atestado tem uma finalidade específica. Ela tem uma finalidade administrativa, judiciária, oficiosa, a gente vai diferenciar mais para frente, acho que no próximo slide. E vai constar dentro desse documento um fato médico constatado no exame clínico. E a consequência de tal situação, enfermidade, prognóstico,
os tratamentos sugeridos ou instituídos, datar local, data e assinatura do médico. O carimbo também é outra divergência de literatura, não é necessário, de acordo com as normativas nacionais, mas é corriqueiro, é só necessário uma assinatura e o nome e a assinatura ao fim do documento. Mas algumas empresas, algumas farmácias, elas ainda insistem em não aceitar, sendo que a confecção de um carimbo é um ato simples, é só em qualquer lugar que faz um carimbo, falar o que você deseja que escreva e esse carimbo é confeccionado. Então, não sei por que tem essa atração pelo carimbo. Então, novamente, diagnóstico, terapêutica, prognóstico, sempre com consentimento, as consequências à saúde do paciente, se não for feito tal tratamento, qual é o provável tempo de repouso estimado e os resultados de exames complementares, sejam eles radiológicos ou laboratoriais. Então, quanto à sua finalidade, quando a gente fala em administrativo, é um atestado de servidor público, né? Então, esse atestado ele tem a finalidade administrativa. A finalidade oficiosa seria para uma pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, isso aí é o mais comum, né? A gente emite um atestado para quem acompanha o consultório, para quem vai até o pronto-socorro. Essa finalidade judiciária, que é o que a gente mais faz aqui dentro da residência médica, serão para fins de perícia médica, né? Então, o atestado médico, agora quanto à classificação do seu conteúdo ou veracidade, isso definiu o professor Hermes Rodrigues de Alcântara. Então, ele vai falar sobre um atestado idôneo, é o primeiro, que deveria ser todos, né? Deveriam ser todos. Então, todas as informações ali contidas, não tem nenhum tipo de informação complementar que não foi constatada no exame, não tem nenhum aumento de sintomatologia, nada de que o médico não concorde, então ele seria o atestado 100% verdadeiro, né, idôneo. Um outro que ele criou, essas definições, ele fala sobre um atestado gracioso, complacente ou de favor, que isso constantemente acontece, então, por alguma afetividade ao paciente, ou querer que o paciente aposente, porque realmente ele tem algum tipo de lesão ou deficiência, sendo que isso é uma atribuição do médico do Instituto Nacional de Seguridade Social. Então ele vai e faz um laudo pesando a mão, entre aspas, né? Então ele coloca algumas informações a mais, dá algum acrescento, ou ele faz atestados de 6 em 6 meses para garantir esse retorno em consulta ambulatorial. Então, esse é um atestado que ele chama de gracioso, complacente ou de favor. O atestado imprudente é feito sem ter feito o exame, ou feito sem ter devidamente examinado, né, ou por algum pedido de favor, e o atestado sabidamente falso, né, então constaram uma informação que sabidamente não era verdadeira. Então, o que se preza é que todos os atestados deveriam ser idôneos, né, e dentro disso está o artigo 73 do Código de Ética Médica e o 302 do Código Penal, que a gente vai ver mais para frente. Falando em nomenclatura apenas, né? Então, atestado e declaração. O atestado, quem firma, no caso aí, seja o médico ou algum outro profissional, ele, por ter essa fé de ofício, fé da profissão, ele prova, reprova ou comprova tal fato. Então, o profissional responsável pela elaboração do diagnóstico, ele é o competente para firmar esse atestado. Então, no caso das enfermidades do corpo, né? Então, seriam, na maioria das vezes, os médicos, os odontólogos, os fisioterapeutas. Então, é quem elabora o diagnóstico, seja ele qual for. Já a declaração por si só pode ser emitida por qualquer pessoa, ela é um relato ou um testemunho. Então, ele vai declarar um acompanhamento ou uma coadjuvação do tratamento. Ele tem o seu valor probante ali, mas caso tenha necessidade de uma perícia, de um processo civil ou de um processo criminal, ele tem um valor relativo, né? Por isso que tudo que eu estou conversando aqui com vocês, eu estou focando mais no termo atestado, né? Que seria emitido pelo médico, que acho que é o enfoque do nosso curso, que é dentro do curso de medicina. Então, existem diversas legislações sobre o tema. Então, o artigo 473 da Consolidação das Leis Trabalhistas, algumas resoluções do Código do Conselho Federal de Medicina, outras resoluções que a gente fala sobre o tempo concedido de dispensa, o diagnóstico, escrever o diagnóstico quando for permitido, os dados de maneira legível, praticamente tudo que a gente já conversou ali acima. Finalidade do atestado, omissão da declaração, ela é considerada falta ética, então tem que ser emitida esse documento, esse atestado, se for solicitado pelo paciente, né? Então, e existem algumas dispensas que já estão contidas dentro da consolidação das leis trabalhistas. Então, caso alguém deseje doar sangue,
a gestação de sua companheira pelos períodos. Os períodos estão estipulados lá na legislação vigente. Então, a consulta médica em filho até 6 anos, tantas vezes por ano, não sei o número ao certo, realização de rastreio de neoplasia. Então, isso por si só, essa comprovação abona alguns dias de serviço. E falando sobre as legislações em si, então eu trouxe algumas sobre o Código Penal, Código de Processo Civil. Então, a gente tem no capítulo do Código Penal, o título 10, os crimes contra a fé pública, no capítulo 3, vai falar sobre a falsidade documental, que a gente conversou ali acima. Então, o artigo 299, ele vai omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa. Que é praticamente o que a gente já falou. Existe uma lei dentro do Código Penal, tendo até uma pena, que seria reclusão de 5 anos, multa, se esse documento for público, ou reclusão de 3 anos e multa, se o documento for particular. Já no artigo 302, ele fala especificamente do médico, dar ao médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. Então, ele tem também o seu parágrafo, se o crime for cometido com a finalidade de lucro, aplica-se também uma multa e detenção. E o Código de Ética Médica tem um capítulo inteiro falando sobre documento e atestado, que a gente vai ver mais para frente. Dentro do Código de Processo Civil, existe também uma subseção da força probante dos documentos. Então, o artigo 368 fala: as declarações constantes dos documentos particulares, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Então, também tem uma fé pública essa redação desses documentos. Então, eu trouxe aqui em anexo o Código de Ética Médica, seu capítulo 9 dos sigilos profissionais, que é praticamente algumas coisas que a gente vai falar nos últimos slides, e dos documentos médicos que a gente já conversou agora, que é o capítulo 10, é praticamente as mesmas coisas. Expedir o médico sem ter praticado, é proibido, é vedado, né? Atestar como forma de obter vantagem, praticamente é o que a gente já conversou. A liberação ou não de prontuários médicos, que quem provavelmente der a aula de prontuário médico vai falar sobre isso, para quem pode fornecer, como fornecer, fornece cópia. E já ir fazendo já uma distinção entre atestado e laudo médico, né? Então, o atestado é uma simples afirmação por escrito, está ali nas últimas linhas. Contidas num atestado, não podem ser considerados como elemento probante em um âmbito pericial. Então, a informação, ela não é porque ela é. Então, esse paciente, ele apresenta tal enfermidade, determina tantos dias de afastamento. Num laudo médico, num processo, então eu já tenho que fazer outras descrições, fornecer esses elementos fisiopatológicos dessas estruturas acometidas, fazer uma descrição da enfermidade, sempre levando em consideração a lex artis, né? Observar os resultados radiológicos e laboratoriais, eu tenho que embasar e afirmar esse diagnóstico, fazer uma evolução sobre o processo mórbido, sabendo o histórico, a evolução natural das doenças, quais são os resultados terapêuticos esperados, qual o prognóstico e se existe ou não nexo causal. Provavelmente dentro da Liga já deve ter tido algumas aulas relacionadas a isso. Mas se alguém também tiver interesse, a gente pode conversar um dia sobre. Falando sobre laudos e emprego, focando em legislação previdenciária, que a maioria desses atestados eles são emitidos para ser levado ou na empresa, né, ou se passar de 14 dias de acordo com a CLT, já vai para a Previdência Social. Então, quando a gente vai observar isso com a ótica da legislação previdenciária, tem algumas coisas que a gente precisa conhecer, saber e enquadrar. Então, quando a gente vai falar sobre invalidez, no âmbito previdenciário, a gente fala sobre invalidez previdenciária, só que se for no âmbito securitário, o conceito de invalidez ele é distinto. Então, tem que saber qual é a finalidade desse laudo e como aplicar. Quando a gente vai falar em capacidade para alguma função, seria para toda função, para a função que o trabalhador exerce, então tudo isso tem que ser questionado no momento da confecção de um laudo pericial, né? Então, trouxe até outros temas aqui sobre as pessoas portadoras de capacidade residual, então se ela não consegue exercer sua função por completo, e compatível com as necessidades de cada tarefa, elas podem exercer outras atribuições, então evitar aposentar essas pessoas para, de acordo com as palavras do professor França, engrossar cada vez mais esse exército de desempregados, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a aposentadoria, sendo que ele pode exercer outra função ou ser reabilitado. E a Organização Internacional do Trabalho, ela traz uma recomendação que é reafirmada na Lei Orgânica da Previdência Social, que é criar condições para desenvolver uma filosofia de colocação e realocação dos reabilitados e curados, mesmo ainda apresentando algum tipo de deficiência aos seus postos de trabalho.
A gente tem que tomar muito cuidado como utilizar, como embasar esses atestados para a confecção dos laudos. Então, existem algumas exigências, eu vou passar meio rápido aqui, que não é o enfoque do curso, né, para apurar essas capacidades laborativas. Então, tem que ter o conhecimento relativo às profissões. Então, existe uma portaria 397 de outubro de 2022 que vai falar, que é a Classificação Brasileira das Ocupações, a CBO, ela vai fazer uma classificação enumerativa e descritiva de cada função. Então, a função tal, ela é necessário tais itens para a execução dela, e a sua função dentro da empresa é essa. Então, tem que conhecer isso. A gente tem que saber apurar essa repercussão do dano corporal e o dano pessoal. Então, um dano corporal e um dano a determinada pessoa, eles não são iguais. Por exemplo, uma lesão em dedo de um cirurgião ou de uma pessoa que toca piano, ela é diferente para quem não usa esse dedo. Então, mesmo sendo X% de acordo com o dano corporal, a repercussão pessoal dessa pessoa, ela é personalíssima, né? Então, a gente tem que saber fazer essa distinção e diferenciação. E também é necessário saber os conceitos de dano, sobre funcionalidade, estrutura do corpo, funções do corpo, conceito de atividade, conceito de participação, tudo isso está dentro da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Isso é um livro, tem cursos, então a gente aprende bastante na residência, também dá para fazer uma aula complementar sobre isso. E dentro da CBO também tem esses requisitos para as atividades: formação, experiência, trabalho, condição geral do exercício. Então, uma classificação bem geral de dano da OMS é isso: qualquer perda ou anormalidade fisiológica de estrutura anatômica, de função corpórea, né, ou psíquica. E os benefícios de incapacidade é o que a gente falou: tem que saber sobre o histórico profissional, conhecimento da profissionografia, classificação brasileira de funções, as condições relativas do indivíduo do meio e determinar uma data de início de incapacidade. Uma orientação geral aos médicos assistentes é: muito cuidado com as informações que constam no documento, quais são os itens que você vai sugerir, a sugestão de tempo de afastamento, se tem uma necessidade de aposentadoria, se este paciente ele é inválido ou incapaz, porque tudo isso são conceitos que estão regidos por lei, e aí quando esse médico assistente ele emite uma declaração, um atestado, e chega no dia da perícia do INSS, o médico do INSS chega a outra conclusão, então isso vai gerar um atrito, um ruído de comunicação. Tanto é que existe por lei uma hierarquia de atestado, não que um médico manda um pouco mais que o outro, não é bem isso, mas dentro da consolidação das leis trabalhistas e do regime geral da Previdência Social, então existe uma hierarquia de atestado para não ter esse tipo de fala, né? Não, mas o meu médico assistente, ele fala que eu tenho que ficar 6 meses afastado, ou que eu sou incapaz, e o médico do INSS não quer me aposentar. Então existe isso. Em quinto lugar, um médico que o trabalhador escolheu, um médico assistencial. Em quarto, um atestado do médico do Serviço de Representação Federal, Estadual ou Municipal, incumbido do assunto de higiene ou saúde pública. Em terceiro lugar, seria o médico da empresa, o médico examinador. Então, o médico de empresa, ele pode ou não aceitar um atestado que o trabalhador traz do pronto-socorro. Então, isso poucas pessoas sabem. É claro que gera também um ruído, um atrito dentro da empresa, mas esse médico ele tem autonomia para não aceitar um atestado que ele crê que não faz sentido, ou pelo tanto de tempo que ele crê que não faz sentido. Por exemplo, no Covid foi muito comum. Primeiro dia de sintoma, já ganha 14 dias de atestado, o teste, e é isso. E aí, no quarto dia, o teste veio negativo. Então, ele pode derrubar esses outros dias. Não é necessário o trabalhador cumprir todo esse tempo, ou 7 dias de dor de cabeça, 7 dias de dor de coluna, ele pode, por meio de suas convicções, não aceitar. Em segundo lugar, esse atestado do médico de serviço social do comércio e da indústria, e o primeiro lugar seria o médico de instituição de previdência social, que esse trabalhador tiver filiado, né? Ou um profissional do SUS no serviço pericial, que aconteceu agora também no Covid, que a fila estava bem grande, né? Falando sobre a codificação do CID e o sigilo profissional, então é orientado que não conste por extenso qual é a doença, e aí se utiliza essa código, né? Esse código, que é de 1994, se não me engano, a CID-10, e agora 20, 21 ou 22 já vai entrar em vigor a CID-11, que é bem mais complicada, com muito mais números. Então é uma letra e 2 números, ponto mais um número, que é um código, só que isso é de acesso público, né? De acesso livre, então qualquer um pode jogar no Google, CID Z01, que é consulta periódica, A09, são quadros de gastroenterite, alguns a gente até decora, CID-F, CID psiquiatria. Então isso não é mais um sigilo, né? Não tem como manter o sigilo só com o uso da codificação. Então não se deve colocar o CID, apesar de
ter algum ruído também de algumas empresas não aceitarem. Ano passado saiu até várias reportagens de que não era necessário a existência do CID para validade do documento, mas as empresas não aceitam, não adianta, o RH não entende, eles mandam voltar o paciente para o pronto-socorro para a emissão de um atestado com o CID e com o carimbo, toda vez é a mesma história. Então, se tiver necessidade de constar a CID, pede o paciente assinar o documento. Falando sobre sigilo médico, que é o grande capítulo, né? Então, você vai dar um documento, um atestado na mão do paciente, ele não sabe para qual finalidade vai usar isso, aonde vai cair isso, a guarda desse documento é diferente de uma guarda de um prontuário dentro de um ambiente hospitalar. Então, esse documento pode vir a ser extraviado, cair em mídia, internet. Então, o sigilo médico ele é muito importante e é interessante o médico se resguardar quanto a isso e até uma obrigação legal e ética, né? Então, o sigilo ele é o mais antigo e universal princípio dessa tradição médica. Então, até Hipócrates já falava sobre isso, que no exercício ou fora do exercício, no comércio da vida, eu vir ou ouvir que não seja necessário revelar, conservarei como segredo. E o Código Penal também ele guarda este tipo de segredo. Então, revelar alguém sem justa causa, segredo que tenha ciência em razão de função, ministério, ofício ou provisão, tem uma detenção. Então, deixar o médico de denunciar a autoridade pública doença de notificação compulsória também tem outra detenção. Então, o sigilo médico ele não é absoluto, a gente vai falar sobre as causas em que seja possível não revelar esse sigilo, né, esse segredo. Então, também tem, dentro das leis da contravenção penal, artigo 66, deixar de comunicar à autoridade competente, então, crime de ação pública que teve conhecimento no exercício de sua função, desde que não expõe o cliente a procedimento criminal. A gente vai falar um tópico só sobre isso, como que funciona isso. E dentro do Código de Processo Penal, são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Então, a gente vai falar sobre esses itens aí. Então, para a caracterização do delito da quebra de sigilo, é necessário, primeiro, o quê? A existência deste segredo. Então, tem que ser segredo tal situação. Se já é fato notório, conhecido, é claro que é por lisura não se conversar sobre pacientes, desde que não seja de médico para médico, né? Mas se algo não for segredo, já não o é segredo. E, como consta na lei, conhecê-lo em razão de função, ofício, ministério ou profissão. Então, a gente sabe que para o bom exercício da medicina, como falou Portes aí, não há medicina sem confidência, não há confidência sem confiança, e sem confiança não há confiança sem segredo. Então, se o paciente não confiar no médico para contar seus segredos mais íntimos, né? Então, qualquer segredo a gente escuta dentro dos consultórios e é necessário ter esse segredo e o paciente ter a confiança de que ele vai contar para a gente, que se não for uma informação importante, nem constar em prontuário, né? Não for importante para aquela situação em específico, e, óbvio, guardar segredo para qualquer outro que não seja colega médico. Então, é necessário estabelecer essa confiança do paciente para um bom relacionamento médico-paciente e médicos em geral, não só você. Tem que ter a necessidade de um dano a outrem, mesmo que ela não seja concretizada esse dano, então a simples possibilidade da revelação desse segredo já é um delito de quebra de sigilo. Tem que ter a existência do dolo e tem que ter uma ausência de justa causa, que é um dos motivos que a gente pode quebrar na sequência. Então, existem algumas escolas doutrinárias, a gente vai passar mais para frente, que conversam sobre o sigilo médico. Algumas falam que não pode revelar de maneira alguma, outras são um pouco mais flexíveis, outras falam que não tem necessidade de segredo. Então, a absolutista, ela fala que o sigilo é absoluto em qualquer situação. Então, ainda que o silêncio comprometa interesse de justiça, a obrigação do silêncio não é facultativa, ela é absoluta, esse é um modo de pensar, um modo de ver. E o sigilo em termo absoluto, ele tem o mesmo conceito da confissão, né? Então, o padre Agostinho até falou aí, o que sei por confissão, sei o menos daquilo que nunca soube. Então, não se comenta, não se conversa, e não é o que a nossa lei compreende atualmente, nem o Código de Ética Médica. Então, o sigilo ele pode ser de ordem natural, reacional ou confissional, né, que é essa ordem sacramental, transcendente. Entretanto, existem esses interesses sociais, os direitos comunitários. Então, o professor França fala também, silenciar quando o inocente é condenado, quando o médico poderia estabelecer a verdade, é um contrassenso, um absurdo, uma cumplicidade. Então, existem
algumas outras escolas que tratam isso diferente. A escola abolicionista, ela é a antítese, então ela fala o sigilo como uma farsa, não há como a lei proteger o interesse de uma pessoa em detrimento dos interesses da coletividade, são poucos adeptos, e já a intermediária, uma mais ponderada, ela fala sobre esse sigilo médico relativo, ela vai considerar essas razões jurídicas, éticas, morais e sociais, ela é adotada pela legislação brasileira, pelo Código de Ética Médica e pelo Conselho Federal de Medicina. E existem alguns motivos justificáveis dessa quebra de sigilo. Isso é até tema de aulas de bioética, né? Uma das aulas nossas aqui também vai ser bioética. Então ele vai falar um motivo justificável seria a justa causa, ou a legítima defesa, que está inclusa aí dentro, o estado de necessidade, um exercício regular de direito pelo médico ou por outro que o detém algum segredo, um estrito cumprimento de dever legal, que aconteceu muito no caso de Covid, nos casos da notificação compulsória, que a gente vai falar mais para frente também, ou essa autorização expressa do paciente por escrito, seja para a obtenção do prontuário, ou seja dentro da emissão do atestado. Então, a justa causa, ela tem um interesse de ordem moral ou social, ela vai ver os interesses individuais e coletivos, levando esses interesses coletivos em voga, né, em preferência. Então, tem que ter a existência de um estado de necessidade para divulgação por um motivo de justa causa. Dentro de um paciente psiquiátrico, por exemplo, existem os dilemas bioéticos, né, que isso é bem comum, né, nesse tipo de discussão. A gente vai prezar sempre pela autonomia do paciente ou pela justa causa de revelar tal segredo. Então, quando é justificável dentro de um paciente psiquiátrico, algumas vertentes apoiam, né, não necessariamente essa é a minha visão. Então, quando houver um risco para o paciente ou para terceiros, sempre beneficiando este paciente. Então, entra um conceito de subjetividade e, num momento futuro, seja de processo, isso pode vir a ser questionado e ter algum outro tipo de visão. Tá? Não tem como saber o que acontecerá. Então, dentro de um estrito cumprimento de dever legal, um exemplo disso são as notificações compulsórias de doenças transmissíveis. Dentro das aulas de saúde pública, a gente também aprende quais são, tem que aprender a preencher o documento do SINAM. Elas estão contidas dentro da Lei 6.259 de 1975 e dentro do decreto. Então, existe uma regulamentação por lei e o seu não cumprimento é crime, é exatamente o outro oposto. E essas doenças, elas são doenças que levam em prejuízo comunitário caso não seja feita essa notificação e uma tabulação. Então, ou em casos de crime de ação pública independente de representação, aonde o evento não expõe o cliente a um procedimento delituoso. Eu vou trazer um exemplo que fica um pouco mais fácil de entender isto. Deixa eu ver se já fica fácil encontrar aqui. Quando chegar a gente conversa. E um outro motivo é a autorização expressa do paciente. Então, para o paciente autorizar isso, por lei, ele tem que ser maior de idade, ele tem que ser capaz civilmente, ou algum representante legal autorizar isso, tem que ter uma linguagem acessível para a sua interpretação, então não pode acontecer uma violação dos interesses do paciente, e ela tem que ser por escrito, por livre manifestação, ou mediante um consentimento esclarecido. E vai constar em prontuário a revelação deste pedido. Então, ou umas situações especiais, igual a gente conversou, em causa própria de defesa do médico, ao lugar de defesa do médico deve ser apenas a justiça e os órgãos de classe, não por meio publicitário ou imprensa. Então, ele pode utilizar dos prontuários que lhe são guarda, que são de guarda dele, para fazer algum tipo de defesa. Os estudantes de medicina, então, se fala sobre uma obrigação moral de silêncio. Há uns 5, 6 anos atrás, foi redigido o Código de Ética do Estudante de Medicina. Então, quem é estudante de medicina e ainda não leu, é interessante conhecer, é pequeno, deve ter uns 80, 100 artigos, né, 100 itens, é interessante conhecer, e óbvio que também a gente tem acesso a algumas informações sigilosas, acesso a prontuários, seja no nosso serviço pago, passam pessoas, né, pacientes de notoriedade pública, então o sigilo, ele é sempre mandatário. E os estudantes de medicina, eles são passíveis de sanções legais como qualquer outra pessoa de maior idade. Então, seja o escriturário, algum funcionário do hospital que tem acesso ao prontuário, tira foto, revela, então ele também pode ter essas sanções penais como qualquer pessoa. Falando sobre segredo pós-mortem, então, o paciente veio a óbito, e para quem pode ser fornecido esse atestado, ou o prontuário, né?
Então, desde que o paciente, existe a possibilidade dele fazer uma manifestação expressa de objeção à divulgação do seu prontuário após a morte, vai até essa recomendação do CFM, se isso não acontecer em vida, certo? Se ele não constar isso em óbito, esse prontuário pode ser fornecido ao cônjuge ou companheiro, pelos seus sucessores legítimos em linha retas ou colaterais até quarto grau, é mais conceito de direito, até quarto grau não é o primo de quarto grau, é quarto grau de linhagem genética. Ou desde que documentalmente comprovado algum vínculo familiar. Certo? Falando sobre HIV e AIDS também, que é a revelação ou não desse segredo pró-familiar, então o paciente ele pode ter uma recusa em revelar esse segredo da presença do vírus para algum parceiro, e existem alguns casos em que pode ser legítimo, né, que esse médico forneça essa informação, que seria o caso da justa causa. E aí, é aquilo que a gente conversou, o que pode acontecer no futuro, caso tenha algum processo criminal ou algum processo civil, é duvidoso, né? Então, esses casos em que o portador de sorologia positiva, sem o quadro clínico da síndrome, é recomendado que não deve ser notificado, nem comunicado, né, desde que ele, a não ser que seja para doação de sangue, de órgão ou tecido. Falando em perícia médica específica, todas as informações que o perito médico obtém no seu exame, ele vai constar em laudo e vai anexar em processo. Então, advogados terão acesso, quem tem acesso ao sistema do Tribunal de Justiça ou de outra vara vai ter acesso, o juiz vai ter acesso para embasar sua tomada de decisão. Então, essa informação, desde a sua fonte, desde a sua confecção, ela já sabe que não terá essa presença do sigilo. E isso está constado no Código de Ética Médica também, no capítulo de perícias médicas. Então, dentro do artigo 73, a quebra do sigilo vai ao encontro dos interesses do servidor ou do reclamante. Então, é aquilo que a gente conversou, a proteção de ordem pública ou de um interesse individual e coletivo. A requisição do prontuário, como a gente conversou, ele pode ser permitido por solicitação de paciente ou na própria defesa do médico, não se pode negar a perito do juiz, nem a juiz. Então, se o juiz faz um ofício, o hospital tal, a favor fornecer o prontuário do tal, ou o perito do juiz, para embasar sua decisão, para complementar o seu laudo, solicitar um atestado, não se deve negar esse atestado, mesmo sem esse intermédio do perito médico. E na revelação de um crime, a gente conversou lá acima, o exemplo é uma paciente, ela chega, teve uma tentativa de sucesso ou insucesso de aborto. Então, se isso vir a expor o paciente a um procedimento criminal, o médico não deve fazer tal notificação. Agora, numa outra situação, se essa prática de abortamento foi a revelia da mulher, entrou para alguma consulta, ou o cônjuge ou familiar solicitou que um médico realizasse esse abortamento sem a mulher ter autorizado, então, neste caso, pode ser feita a revelação do segredo à autoridade, porque não vai expor a paciente ao procedimento criminal. Então, é interessante distinguir essas duas situações quando se trata em denunciar ou não alguma coisa de que o médico sabe por razão do ofício, né? Então, tem que saber as notificações compulsórias e essa situação de expor ou não a procedimento criminal. Então, outras são informações da autoridade sanitária, pelo SINAM, os atestados médicos com CID, igual a gente conversou agora, os boletins de imprensa. Então, geralmente, quem vai dar o boletim é mais o diretor clínico, são os cargos altos dentro do serviço. Espero que todos atinjam algum dia. Então, muitas vezes, ele é incontrolável a sua divulgação, as informações elas surgem, funcionários vendem informação para a mídia, a gente já viu de tudo aí já. E quando o médico vai falar, por vezes também a gente já vê esse médico falando de tudo, não, porque foi assim, assim, assado, aconteceu tal coisa, fizemos tal procedimento, mesmo sem o paciente autorizar, se ele está lá sedado, ou familiar ter ciência, casos de figuras notórias, de política, de mídia, de imprensa, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e todos esses boletins médicos, eles têm que ser sóbrio, objetivo e verídico, né, sempre respeitando a dignidade desse paciente, em detrimento da informação pública, se ela não for necessária. E algumas outras situações diversas do quadro atual, então, igual a gente falou, quando o quadro clínico do paciente ele já se tornou público por alguma razão, o sigilo do médico ainda permanece, né, então
cuidado no meio das informações. Então, exibir pacientes ou imagens que os torna verificáveis em anúncio ou divulgação, existe toda uma legislação falando sobre divulgação médica. Então, mesmo que o paciente autorize, isso é vedado pelo Código de Ética Médica, a gente tem que ter muito cuidado e conhecimento disso, principalmente agora com mídias sociais, Instagram, publicidade, o médico se forma, no dia seguinte já tem um Instagram comercial, ou até na faculdade já tem aí, colocando informações, colocando fotos de antes e depois. Isso é uma aula que tem que ser dada agora por obrigatoriedade dentro de universidades, que está sendo cada vez mais comum e diversas faltas são realizadas, e existe uma comissão dentro dos conselhos regionais de medicina que estão fazendo essa fiscalização. Então, um dia vai chegar a punição. Os grupos de WhatsApp, então, seja qualquer meio de divulgação de informação, se por algum motivo essa informação vir a vazar, quem foi o responsável foi quem forneceu essa informação num primeiro momento. Mesmo que naquele grupo em específico todos os participantes sejam médicos, o celular pode ser roubado, um cônjuge pode acessar, alguém pode ver, a informação pode vazar por hackeamento, então a gente nunca sabe, muito cuidado com esse tipo de informações. E também é um capítulo que eu vou conversar mais à frente sobre a telemedicina. Então, dentro de pesquisa também existe toda uma legislação envolvendo. Os pesquisadores, eles devem proteger o sigilo do participante em toda e qualquer etapa. Então, tem que ter a coleta de dados, análise de resultados, publicação em revista e congresso. Então, tem que ter muito cuidado com essas informações. E existe essa proteção física de informação, armazenamento de documentos, senha, proteção de guarda digital, que agora está muito em voga com a telemedicina, né? Passando bem rápido também, a telemedicina é o exercício da medicina através da utilização de metodologia interativa de comunicação audiovisual e de dados com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Essa é a definição que o Conselho Federal de Medicina traz para a gente. Então, agora em 2018, teve a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que mudou muita coisa dentro da proteção de dados dos meios eletrônicos. Então, ela é uma regulação permissiva, excepcional durante a pandemia, mas que a gente viu que não vai ser tão excepcional assim, isso vai perdurar provavelmente para sempre. Então, existe algum tipo de penalidade civil, penal e administrativa quando ocorre a violação dessa proteção de dados. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, no profissional, no momento que ele vai fornecer a telemedicina ou o plano de saúde, ele tem que saber qual é esse software de prontuário, como é a prescrição, como é o software de relatório, como vai verificar o armazenamento desses dados. Tudo isso também é de responsabilidade do médico. Então, é muito cuidado aonde vocês vierem a trabalhar com esse tipo de meio de comunicação. Então, a informação tem que ser clara ao paciente, o vídeo tem que ser guardado dentro do sigilo, as assinaturas digitais, colher a autorização do paciente, caso o médico queira gravar essa consulta, registrar em prontuário. Então, tudo isso é muito interessante ter conhecimento. Um dos capítulos também dentro do livro de Direito Médico do Sr. França é o atestado médico por especialista. Então, isso é sabido já dentro do meio universitário, que o médico regularmente inscrito no conselho, ele pode praticar qualquer atividade dentro da prática médica. Então, poderá o médico praticar todos os atos inerentes à sua profissão, desde que esteja conscientemente capaz. Então, o médico pode emitir atestado? Pode. Ele pode atuar como especialista, desde que não divulgue ser especialista, que isso também é uma outra observação do Código de Ética Médica. Também pode. Pode fazer algum procedimento estético? Pode. Se isso é um ato inerente à profissão médica, sem contar a palavra especialista, o médico pode. Quem limita vai ser a sua consciência, só que, caso venha acontecer algum problema, ele pode, num momento, ser penalizado como, ou classificado, né, aquele ato como um ato imprudente, imperito ou negligente, dentro de um processo, né, então tem que tomar muito cuidado com o fazer. Mas falando especificamente em atestado, para alguma determinada função, o médico ele pode dar o atestado que ele bem entender, que ele crê ser conscientemente capaz, e ninguém pode negar esse atestado porque não foi do especialista tal, do especialista X, Y ou Z. Falando sobre atestado de óbito, que também é um capítulo gigantesco, eu vou tentar passar meio rápido, que a gente já está para estourar o limite. Então, o atestado de óbito ele tem praticamente algumas legislações semelhantes, né? Então, o atestado de óbito ele é um documento base do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde. Então, o Código Civil, ele vai falar sobre personalidade civil do homem, então, quando é seu início, quando é seu fim. Isso é importante para diversos trâmites
no âmbito do direito. Então é muito importante, principalmente em casos de abortamento, nascimento com vida, morte, patrimônio, como vai fazer inventário. Então tudo isso é muito importante saber quando foi o momento do nascimento com vida, personalidade civil, e quando foi o fim dessa pessoa natural, que acontece com a morte em si. Então, minutos podem mudar o destino de alguns processos, né? Se tiver alguma divergência de documentação. Então, a legislação brasileira, ela determina uma obrigatoriedade de registro civil de nascimento e óbito. Todo mundo que nasce, todo mundo que morre tem que fazer a declaração de óbito. E a certificação de nascimento, né? E essas informações, elas são úteis também, dentro do seu caráter quantitativo e qualitativo, para fazer política pública e vigilância em saúde e agravo. Por quê? A gente vai conversar um pouco mais à frente. É importante saber ter conhecimento, detecção e prevenção desses agravos de saúde individual e coletiva, justamente para fazer políticas públicas de saúde. Então, esses dados relativos a quantos morreram, qual a característica da população, qual a idade, o sexo, o antecedente pessoal, raça. Então, é muito importante saber essas informações. E, principalmente, quais as causas determinantes deste óbito. Então, vai se determinar um perfil epidemiológico da nossa população e vai auxiliar os governadores, né, o Ministério da Saúde, fazer essas ações governamentais relativas à prevenção ou não, desde que seja um óbito de causa prevenível. A gente vai falar mais para frente também. Então, a função da declaração de óbito é firmar a confirmação da morte, qual a causa da morte, esses interesses de ordem legal e médico-sanitárias. Então, a única pessoa que preenche o atestado de óbito, declaração de óbito, a DO, seria o médico. Então, isso é um ato exclusivo do médico. Então, ele vai observar esses desaparecimentos do indivíduo, da pessoa natural, os seus direitos como pessoa, e vai fornecer um documento para a emissão posterior da certificação de óbito, que esse documento ele é cartorial, igual a gente conversou. Então, existem algumas partes da declaração de óbito, que eu também não vou abordar. Então, qual a causa de morte, quais as causas contribuintes de morte, identificação, idade, profissão, se aconteceu em âmbito profissional. Então, ele é um documento oficial do país e de diversos países. Ele é um documento, hoje em dia, desde a CID-6, quase todos os países do mundo, ele utiliza um documento muito semelhante em todo mundo, que são informações básicas, né, a se saber. Então, ele não admite rasura. Se tiver rasura, tem que excluir, descartar o papel em si e preencher novamente. Então, o médico deve levar em conta também a veracidade, a fidedignidade e a completude das informações. Então, falando em necrópsia em si, então a gente também tem que saber quando pode ser emitida DO diretamente do hospital, ou as causas metatraumáticas e mortes violentas, é necessário fazer o encaminhamento do corpo ao IML. Isso também deve ter sido alguma aula da Liga. Então, vai conversar sobre os trâmites burocráticos da necrópsia e o conhecimento da finalidade e a técnica deste exame cadavérico. Ele ajuda familiares e a população a entender o motivo da necessidade de realizar esse exame e de aceitar esse exame. As pessoas acham que o corpo do seu familiar não vai ser respeitado, ou que o fato de fazer a necrópsia, cortar a abertura das cavidades, isso é uma profanação do cadáver. Então, se você souber todos esses motivos que a gente conversou agora, as causas de saúde pública, as causas de morte evitável, então isso ajuda a entender a população, a necessidade da realização e a aceitação do procedimento. E ele tem toda essa função social que a gente conversou, a função epidemiológica, saber quantos morrem e por que morrem, a depender do motivo do óbito, a instituição de políticas públicas de saúde, determinar ou não um componente hereditário desse óbito. Vamos supor que no meio do exame necroscópico encontra uma causa de óbito que é hereditária. Então, sabendo o histórico natural da doença, sabe que ele é uma doença hereditária, então você comunica aos familiares essa presença da doença e faz uma triagem precoce neles, talvez até evitando isso. E o laudo médico, ele vai ser a prova da materialidade do crime. Então, o laudo necroscópico, as causas de morte violenta, ela pode ser utilizada no âmbito judicial para a materialidade do crime. E algumas outras leis sobre o preenchimento, né, não assinar nenhuma DO em branco, verificar se todos os itens foram preenchidos, não assinar DO de morte violenta, exceto quando legalmente habilitado, que no Brasil tem que ser policial civil, prestar o curso de IML, fazer a academia de polícia,
ser um médico policial. Existe a possibilidade de fazer a declaração de óbito de partes de cadáveres e ossadas. Então, isso também é feito pelo Instituto Médico Legal. E em caso de amputações cirúrgicas, também pode ser feita uma declaração de óbito se vier ter a interesse de inumação, que é enterro dessas partes, amputação de perna, amputação de braço, ou se tiver necessidade, se porventura vier a incinerar esta parte. Então pode ser feita uma declaração de óbito de partes de corpo. E usar como causa básica as especificações da CID, que foi adotado pela 19ª Assembleia Mundial de Saúde. Então, evitar termos vagos como disfunção múltipla de órgãos, parada cardíaca, isso também é aula de primeiranista. Então, muito cuidado com os termos a adotar e sempre buscar um nome que possui uma CID respectiva. Todo mundo morre de parada cardíaca. Tá? Então, essas são as minhas referências, algumas delas, né? Um contato, caso alguém tiver interesse. Estou disposto a futuras aulas da Liga ou também dúvidas, algumas aflições. Acho que era isso. Marina, novamente eu agradeço o convite. Muito feliz por fazer parte desse projeto da Liga de Medicina Legal de Jataí. Está do lado de grandes nomes, alguns deles conhecidos, outros estou ao lado, em breve atuando junto também. Olá, pessoal, tudo bom? O meu nome é Pedro Arthur Lobato Batista, eu sou perito médico legista da Polícia Científica do Amapá e queria agradecer o convite da equipe aí dos gigantes da Liga Acadêmica de Medicina Legal e Psiquiatria Forense da Universidade Federal de Jataí e já de antemão parabenizar a iniciativa de elaborar um curso sobre documentação médica. Eu lembro que durante a minha graduação eu não tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os documentos que a gente, como médico, vai elaborar durante o nosso exercício profissional. E aí não só durante as perícias, né, que é o que eu faço hoje em dia, mas cada um de vocês, graduandos em medicina, vai elaborar documentos diversos que podem ser utilizados, inclusive, para finalidades judiciais. Então, parabenizar essa iniciativa, é uma iniciativa muito importante. Em geral, é uma matéria que a gente não costuma ver nas graduações e é de suma importância a gente poder ter essa base sobre preenchimento, sobre a importância de alguns documentos médicos. E me coube falar aqui sobre os relatórios médico-legais e os boletins médicos. Então, a gente vai separar aqui essa apresentação em duas partes, tá? A primeira falando sobre os relatórios médico-legais e a segunda parte falando sobre os boletins médicos, que são o primeiro relativo mais à perícia médica, né? E o segundo relativo aí a qualquer médico que possa atuar em qualquer área da medicina, tá certo? Então, vou iniciar aqui a minha apresentação, vou compartilhar com vocês aqui os slides, tá certo? Então, vamos lá. Só me apresentando um pouquinho mais para vocês, eu fiz a minha graduação em medicina pela Universidade Federal do Pará, formei em 2007, aí lá se vão quase 15 anos de formado, né? E em 2010 eu entrei no programa de residência médica de medicina legal e perícia médica da Universidade de São Paulo. Vocês devem saber, vocês que são afeitos aí à especialidade, que ainda hoje é a única residência de medicina legal que a gente tem no país. E aí já me coloco à disposição de vocês aí para quem quiser saber mais informações sobre a especialidade, sobre a residência.
eu posso, me coloco à disposição aí para orientar quem quiser, tá bom? Terminei o programa de residência médica em 2013, né? E fui preceptor da residência de Medicina Legal e de Medicina do Trabalho da Universidade de São Paulo, né? Nos anos de 2014, de 2013, né, que foi o ano que eu concluí, e 2014. Em seguida, passei no concurso para médico legista de São Paulo. E em 2015, resolvi me mudar para o estado do Amapá, que é mais próximo de onde a minha família reside. E desde 2015 atuo como perito médico legista aqui na Polícia Científica do Amapá. Além disso, eu sou professor colaborador da especialização em perícia médica da Santa Casa de São Paulo, e já atuei em alguns cursos, como o curso de perícias médicas do Conselho Nacional de Justiça. Fui conteudista e tutor do curso de perícias médicas do Conselho Nacional de Justiça. Tá? Só uma apresentação aí rápida da minha atuação. Decidi exercer a medicina única e exclusivamente a serviço da Justiça, realizando perícias nas diversas áreas que a perícia se propõe, tá certo? Então, vamos dar entrada aí ao nosso tema de hoje, né, que são os documentos médico-legais, né, tema do desse curso proposto pela Liga de Medicina Legal e Psiquiatria Forense da Universidade Federal de Jataí. E já vamos, de antemão, apresentar alguns conceitos. Vocês vão ver esses conceitos em algumas outras apresentações que vão trazer para vocês. E a gente vai trazer um pouquinho para vocês mais desse conceito do que é documento, né? Enfim, documento é qualquer elemento que se utilize para provar, para elucidar, para comprovar um fato, para instruir um processo. Isso pode ser uma foto, pode ser alguma peça processual, pode ser um papel, pode ser um filme, pode ser gravação, enfim, qualquer elemento que se preste a provar alguma coisa, certo? E documento médico legal a gente transferir esse conceito de foto, peça, papel, filme, gravações para a esfera médica. Então, tudo aquilo que for produzido por um médico, que possa ser utilizado para comprovar alguma coisa, instruir um processo, seja ele um processo administrativo, seja ele um processo judicial, a gente vai chamar de documento médico legal. Então, já de antemão, a gente já vai desmistificar aqui que o documento médico legal ele não é utilizado ou elaborado apenas por peritos, seja médico legista, seja perito judicial. O documento médico legal ele é elaborado e é utilizado por qualquer médico habilitado, tá? E para eu considerar que esse documento ele é um documento médico legal, primeiro ele tem que apresentar informações médicas, né? Segundo, ele tem que ser fornecido por um médico, e para ser fornecido por um médico, a gente diz que esse médico tem que ser legalmente habilitado, ou seja, ele tem que possuir diploma de uma universidade reconhecida pelo Ministério da Educação, e, além disso, estar inscrito no Conselho Regional de Medicina da sua região, da região que você exerce a medicina, certo? Então, é preciso desses critérios para considerar que foi um médico que forneceu esse documento. Esse documento pode ser escrito ou pode ser falado, gravado, filmado, qualquer tipo de registro em relação a isso, e tem que haver um interesse jurídico ou administrativo, tá certo? Então, além de se tratar de uma informação para instruir um processo, para provar algum elemento, esse documento precisa ser emitido por um médico e precisa conter informações médicas para eu poder considerá-lo como um documento médico legal. E aí a gente tem vários tipos, alguns deles vocês vão tratar e vão ver aqui em outras aulas e outras apresentações, certo? Tem os atestados médicos, tem a prescrição médica, tem os relatórios médico-legais, que são aqueles que a gente vai tratar hoje, propriamente dito, né? Vai ser tratado por mim, né? Temos os pareceres médico-legais, temos as notificações, os depoimentos orais, e temos o boletim médico também, como fazendo parte desse rol de documentos médico-legais, tá certo?
Vou só colocar um apontador aqui para facilitar eu apresentar para vocês os slides, tá bom? Então, hoje, propriamente dito, o que me coube a mim falar é sobre o relatório médico-legal e sobre o boletim médico, tá certo? Então, inicialmente, vamos falar do relatório médico-legal e, em seguida, falar do boletim médico. Então, vamos lá. Vamos falar do relatório médico-legal, que são basicamente o laudo e o auto. Vamos entender aqui o que é cada um deles, tá? De forma genérica, o relatório médico-legal, ele é a narração, escrita ou não, tá? E minuciosa de todas as operações de uma perícia médica, tá? Essa perícia ela pode ser determinada por autoridade policial ou judiciária ou ainda por uma autoridade administrativa, tá certo? Complementando aí o conceito do Samir Fávero, a um ou mais profissionais anteriormente nomeados e compromissados na forma da lei. Então, o relatório médico-legal nada mais é do que essa informação por escrito de todas as operações de uma perícia, tá certo? Se a gente falar em auto, eu deixo de ter um documento escrito e passo a ter um documento ditado a um escrivão. Então, o perito, ele realizando a perícia, no mesmo momento em que ele realiza a perícia, ele vai ditando os achados que ele encontra durante aquela perícia a um escrivão, e esse escrivão é que vai fazer a referência escrita. Para isso, a gente chama de auto. O exemplo mais comum que a gente tem de auto é o auto de exumação, que pelo fato do perito estar ali dentro do procedimento de exumação, fica mais difícil dele fazer anotações, dele fazer todos os apontamentos que ele precisa. Então, geralmente, as exumações são acompanhadas por autoridade policial e pelo escrivão, e durante o ato, né, o ato de exumar, o perito vai ditando os achados ao escrivão, que vai fazendo a referência, vai transformando aquelas informações em escrita, tá certo? E o laudo, por outro lado, é o conceito clássico, né, do relatório médico-legal, que é justamente a narração por escrito, né, que é redigido pelo próprio perito ou por algum auxiliar e o perito subscreve, ele assina aquele documento, tá certo? Então, o laudo ele é redigido pelo perito imediatamente após a realização da perícia. Então, essa é a diferença entre auto e laudo, tá certo? E o laudo médico-legal, ele precisa ter alguns requisitos. Por que ele tem que ter esses requisitos? O laudo, como vocês já viram em outras circunstâncias, provavelmente, já que vocês fazem parte de uma liga especializada em medicina legal, ele é destinado a não médicos. Tá? É uma autoridade judiciária, é uma autoridade policial, uma autoridade administrativa, que nomeia o médico para explicar alguma coisa de matéria médica para pessoas leigas. E para que você transforme esse entendimento mais fácil, torne esse entendimento da questão médica mais fácil, ele tem que preencher alguns requisitos. O laudo precisa ser metódico, ou seja, eu preciso ter algumas partes específicas para poder tornar essa leitura mais adequada, mais agradável. Ele precisa ser uma linguagem simples. Eu não vou falar em, por exemplo, pneumoperitônio, eu vou falar em gás ou ar dentro da cavidade abdominal, tá? Eu não vou falar em equimose, vou falar em mancha arroxeada ou mancha avermelhada, e assim sucessivamente. Eu tenho que transformar a linguagem médica numa linguagem que seja entendida pela autoridade que me nomeou e para as outras pessoas que têm interesse naquele laudo, tá certo? O laudo precisa ser conciso, e aqui não se confunde conciso com resumido, tá certo? Ele não precisa ser resumido, mas ele precisa ser conciso. O que é isso? Eu não posso transformar o laudo numa peça prolixa, de eu falar, fazer rodeios durante a discussão, que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, e tornar aquela leitura cansativa. Ele precisa informar aquilo que é de interesse para aquele caso para o qual a gente foi nomeado, tá certo? Além disso, ele precisa ser claro, tá certo?
Eu não posso ter uma redação, um texto que seja difícil de entender, que não tenha coerência, que não tenha coesão, tá? Então, a gente precisa, antes de mais nada, para elaborar um laudo médico legal, a gente precisa saber escrever, tá? Ter conhecimento de português, ter conhecimento de literatura, para poder saber como escrever aquilo que a gente quer dizer, e não tornar aquele laudo um laudo difícil de entender, tá certo? Então, para transformar esse laudo num laudo metódico, ele tem algumas partes. E essas partes são 7, tá certo? São o preâmbulo, os quesitos, o histórico, a descrição, a discussão, a conclusão e a resposta aos quesitos, certo? Então, para a gente tentar memorizar quais as partes do laudo, a gente já tem que memorizar que são 7 partes, para a gente não esquecer de nenhuma, ok? Então, eu tenho preâmbulo, quesitos, histórico, descrição, discussão, conclusão e resposta aos quesitos. A gente vai estudar cada um deles aqui, cada uma dessas partes, e tentar mostrar para vocês aqui o que deve conter em cada parte do laudo, tá ok? Então, vamos falar inicialmente do preâmbulo. Tá? O preâmbulo ele é a introdução do relatório médico legal. Ele serve como um cabeçalho. O que faz parte desse preâmbulo? O nome e a identificação da autoridade que determinou a perícia. Se foi o delegado, se foi o juiz, se foi o diretor de uma polícia científica, por exemplo, para a realização de algum procedimento administrativo. Se foi, no caso do INSS, que é um outro procedimento administrativo, se foi o diretor daquela agência do INSS. Então, eu preciso colocar no preâmbulo a autoridade que me nomeou para realizar aquele exame. Além disso, precisa constar o nome ou os nomes dos peritos e, além disso, os títulos daqueles peritos. Tá? O título do perito dentro de uma perícia oficial, que é aquele indivíduo que é concursado, ele ganha menos importância, porque ele já prestou um concurso público e já tem, em tese, os conhecimentos adequados para realizar aquela perícia, ok? E legalmente está habilitado para realizar aquela perícia. Então, os títulos do perito oficial não precisam estar expressos no preâmbulo de uma perícia do IML, por exemplo. Porque aquele indivíduo que está realizando a perícia, ele é um perito oficial, ele é concursado e tem conhecimento técnico sabidamente para realizar aquela perícia, tá certo? Além desses nomes e títulos dos peritos, a gente tem que ter expresso no preâmbulo a finalidade do exame. Para que foi pedido aquele exame? Qual o objetivo de ser realizado aquele exame? Tá certo? E, além disso, a qualificação do examinado. Esses quatro elementos do preâmbulo são os elementos fundamentais. Mas o preâmbulo pode ter outras partes, outros elementos, né? Quais são esses elementos? Eu posso colocar no preâmbulo o local onde foi realizada a perícia, tá certo? O horário em que foi realizada a perícia, se estavam presentes outros profissionais, se tinha a presença de um assistente técnico, se não tinha a presença de ninguém além do periciando. Tá? Em algumas perícias, há a presença de um advogado, alguns peritos permitem a presença de advogado, e aí você precisa fazer constar no preâmbulo que esse profissional estava presente durante o ato pericial. Então, alguns outros elementos que podem se fazer presentes no preâmbulo, tá certo? Então, vamos ver aqui um exemplo de um preâmbulo. Eu meio que elaborei aqui um pequeno preâmbulo para a gente ver cada elemento desses que eu falei para vocês. Então, quando eu vou iniciar um laudo meu, eu posso incluir da seguinte forma no preâmbulo. Eu, Pedro Arthur Lobato Batista, médico regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Amapá, sob o número 1414, especialista em Medicina Legal e Perícia Médica pela Universidade de São Paulo, nomeado perito judicial nos autos do processo número tal, pelo excelentíssimo juiz da 4ª Vara Civil de Macapá, Amapá, a fim de proceder à avaliação pericial de alegado erro médico, após ter analisado os documentos dos autos
e realizado aos 25 dias do mês de setembro de 2021, em consultório médico próprio, o exame médico pericial em fulano de tal, RG tal, nascido aos tantos dias de 2021, a data de nascimento aqui, no caso, né? De posse de todas as informações que julga essenciais, chamado a responder os quesitos transcritos abaixo, passa a apresentar o seu laudo médico legal. Então, a gente consegue ter aqui um exemplo de como a gente vai formatar o preâmbulo de um laudo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui cada parte, cada elemento desses que eu tinha falado. Então, eu tenho aqui o nome e título do perito, Pedro Arthur, registrado no número tal, especialista em medicina legal e perícia médica. Eu tenho a autoridade que me nomeou, o que era essa autoridade, então eu posso fazer constar o nome, mas também não há essa necessidade. Aqui, por exemplo, eu tenho o excelentíssimo juiz da 4ª Vara Civil de Macapá, então subtende que seja o titular dessa vara, tá certo? Eu tenho, além disso, qual o objetivo da perícia, ou seja, avaliação pericial de alegado erro médico, tá? Eu tenho a data e local da perícia, como falei anteriormente para vocês, aos 25 dias do mês de setembro, em consultório médico próprio, posso colocar, fazer constar também o endereço desse consultório, ok? E tenho os dados do periciando, fulano de tal, RG tal, nascido no dia tal, posso colocar idade, posso colocar estado civil, posso colocar naturalidade, enfim, colocar os dados de qualificação do periciando, que aqui não se mistura com a identificação, tá certo? Dados de identificação a gente vai fazer constar na descrição que a gente vai falar mais para frente. Aqui a gente está falando de dados de qualificação, aquilo que está escrito no documento do indivíduo, no RG, no CPF, na certidão de nascimento, na carteira nacional de habilitação, enfim, qualquer documento que me traga aí as informações sobre o nome, registro e etc. Tá certo? Então, isso é um preâmbulo do laudo médico legal. O segundo item, a segunda parte do laudo médico legal, são os quesitos. Os quesitos nada mais são do que perguntas formuladas pela autoridade judiciária ou pela autoridade policial, pelo Ministério Público, pelos advogados das partes. Ou seja, qualquer indivíduo que esteja envolvido diretamente naquela demanda, naquele exame, pode formular quesitos para o perito responder, tá certo? Além disso, eu tenho no criminal, principalmente, quesitos padronizados, que são denominados quesitos oficiais ou quesitos de praxe, tá? E a gente pode ter, posterior à realização do exame, a formulação de quesitos suplementares, que a gente diz. Caso a sua perícia não demonstre todos os elementos que são essenciais para o entendimento da matéria, as partes do processo podem formular novos quesitos para você responder, tá certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês do que a gente tem de quesitos oficiais para o criminal nos exames de lesão corporal aqui no estado do Amapá. Então, o primeiro quesito, a ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente, que na real o certo seria colocar a saúde do periciando, tá? No segundo quesito, qual o instrumento, ação ou meio que a produziu? Terceiro quesito, foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel? Quarto, resultou ou resultará perigo de vida para o periciando? Quinto, resultou ou resultará incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias? Sexto, resultou ou resultará debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função? Sétimo, resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente? E oitavo, resultou aceleração de parto ou abortamento? Então, se vocês notarem, os quesitos, eles meio que norteiam, informam para o perito o objetivo daquela perícia. O que é que você precisa, com o seu exame, responder para a autoridade policial, judiciária ou para as partes. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, no exame de lesão corporal, o primeiro quesito de cara é se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente, que é justamente o que diz o caput do artigo 129, que fala das lesões corporais, que é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Ok? Então, se a gente olhar para o primeiro quesito, a gente tem a determinação de qual
de qual do que a autoridade está querendo quando ela me nomeou para realizar aquela perícia, tá certo? Os quesitos muitas vezes podem ser diretos, como esses aqui, tá? Ou podem ser, dependendo da situação em que forem e de quem elaborar, pode ter quesitos mais complexos para você responder, ok? Então, depois dos quesitos, a gente tem o histórico. A gente vai para a terceira parte do laudo médico legal. O que é o histórico? O histórico é o relato do fato ou circunstância a ser esclarecida e que deu origem à perícia e ao procedimento judiciário ou administrativo, do qual ela é parte integrante, tá certo? Aqui a gente tem que fazer uma diferença sobre o histórico, ok? O histórico ele pode ser o histórico informado pela vítima ou pelo periciando, quando não é no criminal, tá certo? Ele pode ser informado pela própria autoridade requisitante, quando chega, por exemplo, no criminal, uma requisição de exame de lesão corporal. O delegado pode informar naquela requisição o histórico do que aconteceu. Ele pode estar relacionado com elementos colhidos nos próprios autos ou de terceiros, por exemplo, médicos, peritos criminais, dados de prontuários hospitalares. Então, aqui, de cara, a gente consegue entender que, dependendo de onde veio essa informação, eu vou dar maior ou menor importância a esse dado, tá certo? Então, se essa informação vem da própria vítima ou do próprio periciando, eu não posso olhar esse histórico com plena certeza de que aquilo é verdade, tá certo? Ele não tem a presunção de veracidade. Eu preciso, sim, acreditar naquilo que está sendo informado, no entanto, eu preciso confirmar aquilo que está sendo informado mediante achados objetivos, seja através de documentos, seja através do meu exame físico, tá certo? Então, o histórico ele tem essas diferenças. Por outro lado, se eu tenho dentro de um processo o prontuário hospitalar, um prontuário médico, o médico tem fé pública, então, até que se prove o contrário, aquilo que está escrito no prontuário é a tradução da verdade, tá certo? Então, é importante a gente ficar atento a essas questões relacionadas ao histórico. É importante no histórico eu sempre informar que foi o fulano que relatou, que foi o ciclano que disse. Então, eu vou usar sempre esses verbos. Relatou o que, disse que, referiu o que, para deixar bem claro que não sou eu que estou dizendo, não é o perito que está dizendo. É o médico que está falando dentro do prontuário, é o próprio periciando que está informando durante a perícia, é a autoridade policial que está dizendo dentro de um boletim de ocorrência. Então, seja qual for a fonte, eu tenho que explicitar de que não sou eu que estou falando, que é aquela fonte que diz. Tá certo? Então, isso é o que faz constar, é o que precisa constar no histórico. E aí, só como exemplo, eu tenho aqui um histórico de um laudo antropológico que foi feito aqui no estado do Amapá. Então, eu dividi aqui esse histórico, histórico relacionado à requisição do exame necroscópico. O que é que estava escrito na requisição do exame necroscópico? Estava escrito que um corpo foi encontrado no quilômetro 21 do BR-156, a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro e Poditec compareceram no local. O corpo estava semi-enterrado em decúbito dorsal e tinha pulsos e tornozelos amarrados. Havia também urubus e foram encontrados 3 estojos de arma de fogo próximo ao corpo. Então, essa informação, para mim, é uma informação fidedigna, porque é uma informação referida pela autoridade policial que esteve no local. Então, essa informação eu posso acreditar nela, porque é uma fonte confiável, tá certo? Eu tenho outra fonte confiável aqui, que é o ofício que veio da Delegacia de Crimes contra a Pessoa, que informa nesse ofício a solicitação do exame, realização de exame pericial de identificação necropapiloscópica no cadáver encontrado no dia tal, por volta das 9 horas, na BR-156, próximo ao quilômetro 21, com mãos e pés amarrados. Então, tenho mais dados referidos pela autoridade policial. E aí eu tenho um outro item do histórico chamado ficha de informações sobre pessoas desaparecidas. Então, tinha uma pessoa suspeita de desaparecimento, e o familiar dessa pessoa foi à polícia científica e a gente entrevistou essa pessoa. Esse relato, a gente pode considerar como um relato fidedigno também, porque ele está prestando informações sobre as características daquele ente querido, daquele parente, para a gente poder confrontar para fazer o exame antropológico.
Então, ele informa nessa ficha tanto em relação ao histórico de desaparecimento, questionado sobre as circunstâncias em que houve desaparecimento, o entrevistado, que é pai da pessoa desaparecida, informou que seu filho saiu de sua casa localizada no bairro tal, por volta de 17h30, não retornando para sua residência. E aí apresentou para a gente dados de qualificação do indivíduo, né, nascido no dia tal, ou seja, 19 anos, filho do fulano de tal, e apresentou algumas características para a gente também. Sexo masculino, complexão física franzina, estatura igual a 1,57, pardo, cabelos curtos, lisos e de cor preta, olhos com íris de cor escura, nariz mesorrino, né, médio, né, nem afilado e nem largo, orelhas médias e ausência de barba ou bigode. Então, a gente já tem algumas informações relacionadas ao histórico, aquilo que foi trazido para a gente antes da perícia, para a gente poder realizar a perícia. Tá certo? Então, o histórico traz essas informações. Ok? E depois do histórico, a gente vai propriamente para a descrição. A descrição é a reprodução fiel e minuciosa de tudo o que foi verificado pelo perito. É aqui que vai constar o visum et repertum, que significa ver e reportar. É a parte mais importante do laudo, é a parte imutável, independente do tempo. Então, aquilo que eu constatei, que fiz constar no laudo, aquilo não muda. Mesmo que esse laudo seja submetido a uma reavaliação depois, a uma reanálise, ninguém pode dizer que aquilo que eu escrevi é mentira, porque eu realizei o exame, eu vi e eu reportei aqueles achados para a autoridade que me nomeou para realizar o exame, tá certo? Então, aqui é que tem o visum et repertum, ver e reportar. Isso é uma coisa que costuma cair muito em concurso público, essa questão, primeiro, de ser a parte mais importante do laudo médico pericial, e segundo, que é onde faz constar o visum et repertum, tá certo? Vamos ver o que é que a gente faz constar na descrição. Exame físico geral, exame físico especial, ou seja, de qual segmento corporal está sendo avaliado, aí nas perícias no vivo, propriamente dito. No criminal, a gente vai fazer a descrição detalhada de todas as lesões que forem encontradas, forma, extensão, profundidade, coloração da lesão, localização da lesão, se há algum corpo estranho que a gente possa correlacionar com aquela lesão, tá certo? E a gente tem que evitar na descrição colocar esses termos, como aproximadamente, por volta de. Então, se eu coloco assim, tem uma equimose, ou seja, tem uma mancha rocheada medindo aproximadamente 8 por 6 centímetros. Quando eu falo aproximadamente, subentende-se que eu não medi, né? Se eu medir aquela lesão, eu vou colocar exatamente o valor que ela foi medida. Então, foi constatada uma mancha arroxeada medindo 6 por 3 centímetros, localizada na face anterior do terço proximal do braço direito, por exemplo. Então, eu preciso, através da descrição, mostrar exatamente para a pessoa que está lendo onde que é a lesão, como que é a lesão, que cor ela tinha, qual a profundidade. Tudo aquilo é como se eu mostrasse para o indivíduo a pessoa que está na minha frente. Eu fiz na minha última reunião científica, que eu fiquei responsável na residência médica, de medicina legal e perícia médica, eu resolvi fazer um caso dos livros de registro lá do Instituto Oscar Freire, tá certo? E aí eu peguei um laudo do Flamínio Fávero, que foi um dos precursores daí da medicina legal no Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, ele foi o CRM número 001 de São Paulo. Então, foi realmente um dos primeiros médicos aí, depois que já se tinha um registro profissional, tá certo? Então, eu peguei um caso de enforcamento, salvo engano, e é impressionante como ele descrevia o sulco cervical de uma forma tal que dá para você visualizar, através da descrição dele, mesmo sem fotografia, mesmo sem croquis, que não se fazia naquela época, você consegue visualizar aquela lesão. Então, de tão detalhada que é a forma como ele descrevia.
Hoje, com fotografia, com croquis, a gente acaba meio que negligenciando essa parte da descrição propriamente dita. Mas é um erro, precisa fazer a descrição de modo mais detalhado possível, tá certo? Então, a descrição é a parte mais importante do laudo pericial, ok? E aí, depois da descrição, a gente vai para a discussão. Só lembrando, na descrição não vai constar o diagnóstico. Como eu falei para vocês da equimose, eu vou mostrar na descrição que é uma mancha arroxeada. E aí, na discussão, é que eu vou interpretar esses fatos, que eu vou colocar os diagnósticos, que eu vou determinar os prognósticos, tá certo? Então, é na discussão que eu vou falar que a mancha arroxeada descrita no item tal do laudo pericial é denominada equimose, que é caracterizada pelo infiltrado hemorrágico nas malhas do tecido, tratando-se de uma lesão contusa causada por agente contundente. Ou seja, eu tenho uma demonstração, eu tenho uma explicação daquilo que eu visualizei durante o ato pericial, durante a minha descrição, o meu exame físico, ok? É aqui na discussão também que a gente vai ter os comentários de todos os dados obtidos, comparando com dados da literatura e do histórico, tá certo? Então, se o indivíduo informa no histórico que ele sofreu uma agressão, um soco no rosto, ontem, e eu visualizo uma equimose amarelada, quase que sumindo, quase se esvaecendo, eu consigo determinar pelo espectro equimótico de Legrand-Sauli que aquela equimose não foi produzida há um dia. E é esse tipo de comentário que eu vou informar na discussão. Eu vou cotejar os achados de exame e as informações apresentadas no histórico com a literatura médica referente ao assunto. Tá certo? É aqui na discussão que eu vou fazer esse encadeamento lógico que leva ao entendimento da conclusão. Eu não posso fazer uma discussão que leva a crer determinada coisa e concluir outra. Por isso que eu falei para vocês, para fazer um bom laudo pericial, você precisa saber escrever, saber o português, saber fazer uma literatura, um texto bastante coerência e com coesão entre os elementos textuais, para poder não dar margem a falsas interpretações. Ok? Então, é aqui na discussão que eu vou explicar os fatos que eu encontrei na descrição, no exame que eu realizei, cotejando o que foi informado no histórico e aquilo que está presente na literatura médica que eu analisei. Tá certo? E aí eu tenho um exemplo de discussão do mesmo caso que eu mostrei para vocês aqui, do exame antropológico, tá? E aí eu dividi aqui também a discussão e coloquei um item para considerações médico-legais quanto à cronotanatognose, ou seja, o diagnóstico do tempo de morte. Veja que eu coloquei o termo técnico e, ao mesmo tempo, incluí um termo para leigos entenderem, tá certo? Introduzo aqui com a colocação de uma literatura médica. Então, de acordo com o Misiara, a velocidade da putrefação depende das condições do meio em que se encontra o cadáver, como temperatura, umidade, ventilação, características do terreno. Desse modo, a velocidade é diretamente proporcional à temperatura externa. Quanto mais quente o ambiente, mais rapidamente o cadáver se putrefaz. Esta citação demonstra claramente, e aí eu estou cotejando aquilo que eu encontrei no exame com o que a literatura me fala. Então, esta citação demonstra claramente quão rapidamente o corpo pode evoluir para a putrefação avançada em nosso meio quente e úmido, que é o meio aqui no estado do Amapá, interferindo sobremaneira na estimativa do tempo de morte. Deste modo, não se tem segurança em afirmar com exatidão o tempo de morte em casos nos quais o corpo permanece exposto às intempéries, e especialmente aos animais necrófagos, como se nota no relato da autoridade policial sobre a existência de urubus no entorno. Ok? Então, eu já vou mostrando aquilo que a autoridade me falou, vou mostrando o que a literatura me disse e vou fazendo a interpretação do fato do que eu encontrei no exame. Então, isso torna a decomposição um processo muito mais rápido do que habitualmente se verifica em ambientes controlados. Diante de tais fatos, não obstante a ocorrência de esqueletização parcial da face, a presença da fase predominantemente gasosa no resto do corpo permite-nos concluir que a morte se deu entre 48 e 102 horas e uma semana. Então, eu faço intervalos de tempo para me dar uma garantia de que eu não vou
dar nenhuma informação que vá prejudicar o andamento do processo. Então, eu falo que é antes de uma semana, porque é quando se iniciaria a fase colicoativa da putrefação, que ainda não se apresentou, certo? Lembra que como eu coloco aqui, a putrefação pode ser aumentada a sua velocidade pelas características da nossa região, certo? E aí eu volto a ressaltar aqui, ressalta-se mais uma vez a relativa dificuldade em estabelecer tal diagnóstico diante das circunstâncias do caso concreto. E aí eu faço também um item aqui sobre as considerações médico-legais quanto à causa da morte. Então eu explico a presença de múltiplos orifícios de formato ovalar na região do tórax e do crânio, bem como a presença de fraturas cranianas e de arcos costais associadas à recuperação de projéteis de arma de fogo durante o exame, torna plausível concluir que a morte se deu em decorrência de traumatismos múltiplos, crânioencefálico e torácico, secundário à ação pérfuro-contundente de projétil disparado por arma de fogo. Considerando o orifício na região occipital, região da nuca, informo mais uma vez aqui, occipital, um termo técnico, e informo para a autoridade leiga, nuca, somado ao fato de estarem os membros amarrados, pode-se inferir, apesar de não se poder tecer juízo de certeza, que a vítima teve diminuída a sua capacidade de defesa. Tá certo? Então, só um exemplo aqui de como seria uma discussão médico-legal relacionada ao exame necroscópico feito para fins antropológicos e para fins de caracterização da causa da morte e das circunstâncias da morte. Ok? E aí, em seguida, depois da discussão, a gente vai ter a conclusão, que é a análise sumária do que foi deduzido e concluído do histórico e do exame minucioso. Eu preciso ter uma conclusão que seja decorrência lógica e inevitável do raciocínio feito na discussão, que é o que eu falei para vocês anteriormente. Eu não posso pensar, a partir da discussão, que o perito vai concluir tal coisa, e, na verdade, o perito conclui outra. Das duas, uma. Ou a conclusão está errada, ou a discussão foi feita de modo equivocado, que não está claro o que o perito quer dizer. Tá certo? Então, essa é a conclusão. Nada mais é do que um resumo do laudo, né? Um resumo você pode colocar, inclusive, em itens, item A, item B, item C, para poder tornar esse laudo mais fácil de ler. E aí eu tenho aqui um exemplo da conclusão, né? Desse mesmo laudo que eu apresentei para vocês, né? Então, diante de todo o exposto e após trabalho conjunto da medicina legal, odontologia legal e papiloscopia, pode-se concluir que o corpo examinado pertence a fulano de tal, cuja causa de morte foi traumatismo múltiplo por ação de projétil disparado por arma de fogo. Tá certo? E aí, então, eu passo a responder aos quesitos, que seria a 7ª parte do laudo, a última parte do laudo. Essa resposta aos quesitos precisa ser uma resposta objetiva, precisa ser uma resposta clara às questões feitas pela autoridade requisitante ou pelas partes. O fato de eu não gostar do quesito que foi formulado não me dá a autoridade para não respondê-lo, tá certo? Então, eu preciso responder todos os quesitos que foram apresentados. Tanto quesitos da autoridade policial, quesitos da autoridade judiciária, quesitos do Ministério Público, quesitos das partes, se tiver advogado de acusação, se tiver advogado do réu que tenha apresentado quesitos, a gente precisa responder a todos, tá certo? Resposta objetiva, o que é? Sim, não, tá certo? Essa é a resposta objetiva, ou responder exatamente aquilo que está sendo perguntado. A gente vê muito em laudo pericial a questão da resposta como prejudicado ou não se aplica, certo? O prejudicado ele é utilizado para casos bastante específicos, eu vou explicar para vocês aqui, certo? Assim como não se aplica, e eu posso, não significa que o fato de eu ter que responder, preciso responder o que a pessoa quer ouvir, tá certo? Então, se eu não tenho elementos durante aquela perícia, ou seja pelo exame físico, seja pela parte documental, para informar aquilo que foi perguntado, eu posso responder a esse quesito justamente dizendo: não há elementos para afirmar ou negar, ou não tenho subsídios técnicos para informar a questão formulada, para responder a questão formulada. Se for preciso um novo exame, há necessidade de um exame complementar após tantos dias, munido, precisando que a parte apresente relatório médico, radiografia e assim aquilo que eu julgar necessário para a minha conclusão pericial, tá certo? Então vamos dar alguns exemplos aqui, para os mesmos quesitos que eu apresentei de lesão corporal mais cedo.
Como é que a gente responderia? A ofensa à integridade corporal do periciando? Primeiro quesito, eu vou responder sim ou não, tá certo? Qual instrumento, ação ou meio que produziu? Instrumento contundente. Terceiro quesito, foi produzido por meio de veneno, etc, etc. Terceiro, não. Quarto quesito, resultou perigo de vida? Não. Quinto quesito, resultou incapacidade para ocupação habital por mais de 30 dias? Não. Sexto quesito, resultou ou resultará de habilidade permanente ou perda ou inutilização de mesmo sentido ou função? Não. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, para cada pergunta, eu vou responder de forma objetiva ao que está sendo pedido. Ok? Então, é muito importante essa objetividade na resposta aos quesitos. Não é nas respostas aos quesitos que eu vou explicar as coisas. Para isso, tem o campo da discussão, para poder explicar as coisas. Eu posso, inclusive, fazer referência aqui nos quesitos, nas respostas aos quesitos, ao item da discussão que eu explico. Então, ó, resposta ao segundo quesito. Instrumento contundente, vide item X da discussão, que é onde eu explico que a equimose é uma lesão contusa causada por agente contundente, tá certo? Então, essas informações são importantes, ok? Vamos supor que eu responda não ao primeiro quesito. Então, a ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente, do periciando, se eu responder não, se eu não constatei nenhuma lesão, todos os demais quesitos estão relacionados à presença de lesão corporal. Se eu digo que não tem lesão corporal, todas as respostas aos quesitos posteriores vão ser prejudicadas, tá certo? Então, eu respondo prejudicado quando um quesito anterior anula o meu quesito subsequente, e não quando eu não tenho informações para dar naquele quesito. Se eu não tenho subsídios técnicos para informar aquilo que foi perguntado, eu vou escrever exatamente isso. Não tenho elementos, não tenho subsídios técnicos, ok? Ou preciso de um exame complementar após X dias. Não é prejudicado, ok? Então, o prejudicado eu respondo quando a pergunta anterior, a resposta ao quesito anterior anula os demais quesitos, como exemplificado aqui. Vamos para mais um caso aqui. Se eu tiver diante de um indivíduo do sexo masculino sendo submetido a um exame de lesão corporal, e eu achar que ele precisa ser reavaliado para eu poder responder aos quesitos quinto, sexto e sétimo, eu vou escrever exatamente isso. Depende de um exame complementar após 30 dias. Só fazendo parêntese aqui, exame complementar em medicina legal criminal é um exame feito posteriormente, é uma outra avaliação pericial, tá certo? Não é raio-x, não é ressonância, não é hemograma, etc. Isso a gente chama de exames subsidiários, ou exames laboratoriais, exames de imagem. Eu vou escrever propriamente dito o que é cada tipo de exame. Na medicina legal, o exame complementar é um exame realizado posteriormente para responder coisas que eu não fui capaz de responder no primeiro exame. Tá certo? Então, eu posso dizer no caso específico, houve lesão corporal? Sim. Segundo, agente contundente. Terceiro, não. Quarto, não resultou ou resultará perigo de vida. Quinto, resultou ou resultará incapacidade por ocupações habituais formais, 30 dias? Não sei. Eu estou esperando a cicatrização da lesão. É uma lesão na face, é uma lesão, uma ferida contusa que foi suturada. Será que essa ferida não vai evoluir com um quadro de infecção secundária? Então, eu preciso avaliar isso depois de um certo tempo. E aí eu determino esse tempo. Tá certo? Então, respondo no quesito, depende de exame complementar após 30 dias, no caso que eu coloquei assim. E a gente tem um oitavo quesito que ele não se aplica a pessoas do sexo masculino. Então, resultou aceleração de parto ou abortamento, eu vou informar isso para a autoridade. Esse quesito não se aplica para o caso concreto, tá certo? Não é um quesito prejudicado. Ele não se aplica a indivíduos de sexo masculino, ok? Então, eu respondo objetivamente aquilo que está sendo perguntado. Certo? E aí a gente tem aqui o laudo médico legal. As partes do auto são semelhantes, é o mesmo tipo de documento. É um relatório médico legal. Então, eu não vou ter dificuldades em fazer um auto médico legal se eu sei fazer um laudo médico legal. Tá certo? Então, vamos partir agora para o boletim médico. Ok?
Então, o boletim médico é a segunda parte da nossa aula. É aqui que a gente vai falar de um assunto que muitos de vocês, mesmo aqueles que não vão fazer perícia, mesmo aqueles que não vão ser legistas, vão lidar no dia a dia, tá certo? E o que é o boletim médico? O boletim médico são declarações médicas publicadas nos órgãos de divulgação envolvendo doença ou estado de saúde de certos pacientes, sobretudo quando esses pacientes ocupam cargos e situações privilegiadas, tá certo? São as pessoas famosas, são as pessoas que ocupam cargos públicos, um governador, um prefeito, um ator, um cantor. Então, aquelas pessoas que têm alguma notoriedade pública, cuja importância social é de maior interesse, a gente pode elaborar um boletim médico quando essas pessoas estão internadas ou quando estão sendo submetidas a algum atendimento médico, tá certo? Muitos dos conceitos que eu vou apresentar para vocês, eles estão presentes nesse Manual de Publicidade de Assuntos Médicos do CREMERGE, que é um manual muito legal que vocês podem encontrar na internet, tá certo? Ele fala de boletim médico, alguma coisa, mas fala de muitos outros assuntos que são muito importantes para a nossa atuação como médico, especialmente em tempos de rede social, em que a gente precisa estar bem respaldado dentro das normas éticas e legais que regulamentam a nossa atividade como médicos, tá certo? Então, esse é o boletim médico. Ainda falando sobre o conceito, a gente precisa definir qual a linha que a gente vai seguir na elaboração de um boletim médico. Então, a gente tem, hoje em dia, basicamente 3 linhas para seguir dentro do boletim médico. A primeira linha diz que o médico ele estaria obrigado a divulgar detalhadamente a enfermidade e evolução clínica das pessoas influentes, para que a sociedade saiba das suas reais condições. Aqui, nessa linha, ele tira um pouquinho a questão do sigilo profissional e dá muito valor à notoriedade daquele indivíduo que foi internado e a importância que tem aquela situação ser divulgada para a sociedade. A segunda linha, ela diz que o médico deve respeitar as circunstâncias de natureza privada e se orientar conforme os princípios do Código de Ética Médica, no que se refere ao sigilo profissional. Então, ele se adequa, ele se atém muito a essa questão do sigilo profissional, então é uma linha mais restritiva naquilo que vai ser informado, tá certo? E a linha principal, que é a linha que atualmente a maioria dos hospitais, a maioria dos profissionais adota, é aquela linha que é de administrar politicamente o fato. Ou seja, eu tenho que manter um equilíbrio entre quebrar o sigilo, ou o que eu posso quebrar de sigilo, e o equilíbrio entre manter esse equilíbrio emocional da coletividade, a sociedade que está ansiosa por saber a situação de saúde daquele indivíduo, seja por comoção, seja por entender a importância. Imagina a importância de se ter um presidente de uma nação doente. A nação como um todo precisa saber de como que está a evolução desse quadro, até porque isso gera repercussões tanto na esfera nacional quanto de forma internacional. Então, a linha que hoje mais se adota é essa linha mais política do fato, né? Tentar ver os dois lados, tanto o lado do sigilo profissional quanto o lado da importância social daquele indivíduo e da sociedade saber aquilo que está ocorrendo. Então, quando a gente fala de boletim médico, a gente está diante mais do direito da sociedade em ter conhecimento sobre essas questões do que ao direito do próprio indivíduo que está internado. Afinal de contas, ele assume um papel importante dentro da sociedade, ok? E o que eu preciso ter de conteúdo nesses boletins médicos? Então, o meu conteúdo, ele tem também regulamentação. Então, eu tenho que divulgar o estritamente necessário, eu não posso me delongar muito na questão da informação que eu vou prestar, então eu preciso apenas apresentar para a sociedade aquilo que é estritamente necessário, não divulgar informações para satisfazer a mera curiosidade das pessoas, essa informação precisa ser apenas informação do estado de saúde geral, não expor intimidades desnecessárias,
Então, se algum tipo de patologia expõe aquele indivíduo a uma determinada situação constrangedora ou algum diagnóstico que aquele indivíduo não queira externar para a sociedade de modo geral, eu tenho que me ater a não informá-lo, tá certo? Além disso, como já falado, não denegrir a imagem daquele paciente que vai estar exposto ali naquele documento médico legal, tá certo? Naquele boletim médico. E eu preciso me restringir a informar esses dados aqui, ó. Primeiro, o diagnóstico principal, se esse diagnóstico não for constrangedor para o paciente, tá certo? A evolução do quadro, ou seja, se houve melhora, se houve piora, ou se ele se mantém estável, tá certo? O prognóstico, se há possibilidade de alta, se há manutenção, se esse indivíduo não tem previsão de alta, se esse indivíduo vai se manter internado em regime em regime de enfermaria ou de apartamento, ou se ele vai precisar ou se precisa de de uma UTI, tá certo? Então, dados genéricos, só para mostrar como que se encontra o estado geral daquele paciente, cuja informação é importante para a sociedade, tá certo? E a gente tem algumas normas que regulamentam aquilo que a gente vai fazer constar no boletim médico. Tá? E a primeira de todos, claro, a primeira de todas as normas, claro, é o Código de Ética Médica, o nosso último Código de Ética Médica, no artigo 73, que fala sobre o sigilo profissional. Então, é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Quando a gente tem uma comoção social, uma importância social, talvez a gente esteja diante de um motivo justo para informar isso. Mas, claro, que a gente tem que garantir o que é politicamente satisfatório para ambos os lados. Eu não posso extrapolar aquilo que não me foi permitido pelo próprio paciente ou pelos seus familiares. Mas é questionável essa questão de existir alguma coisa dentro desse artigo 73 que justifique eu externar a condição de saúde, tá? Então, a melhor coisa de todas, a melhor estratégia dentro de um boletim médico é você obter o consentimento por escrito do próprio paciente para elaborar esse boletim, para externar para os meios de comunicação esse boletim. Então, se eu tenho esse consentimento, está resolvido o problema, eu não vou ter nenhuma questão a responder junto ao Conselho Regional de Medicina, tá certo? Então, é vedado ao médico revelar esses fatos do paciente, exceto por essas situações. No parágrafo único, ele fala que permanece essa proibição, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. Então, o sigilo profissional ele não se quebra com o falecimento do paciente, tá certo? Ele se mantém ainda vigente. Então, se eu tenho um familiar que se sente constrangido por alguma informação que eu externei após a morte daquele paciente, ele pode entrar com um processo junto ao Conselho Regional de Medicina, alegando quebra do sigilo mesmo após a morte, tá certo? Permanece a proibição quando do seu depoimento como testemunha, quando o médico depõe como testemunha. Então, se você for chamado como médico para testemunhar em algum ato, você tem que ir, você é obrigado a ir, mas você tem que informar perante a autoridade judicial ou policial, declarar o seu impedimento, porque você está preso ao sigilo profissional. Isso não acontece na perícia médica, porque não há uma relação de médico-paciente, é perito periciando. A partir do momento que o indivíduo se submete a um exame pericial, há uma autorização tácita de que você informe isso, não para todos, mas para a autoridade que lhe nomeou. Através do quê? Através do seu laudo pericial, tá certo? E permanece a proibição também de divulgar, de revelar fatos na investigação de suspeita de crime. O médico estará impedido se revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. Então, se chegar um indivíduo no pronto-socorro, uma mulher, que informa para você que ela tomou uma substância abortiva com o intuito de abortar, você não está autorizado a quebrar o sigilo, porque isso vai expor a sua paciente
a um procedimento criminal, tá certo? Então, só para dar um apanhado geral do que eu posso ou não posso fazer constar no boletim médico, que vai não apenas para o indivíduo que está ao seu redor, ele vai para a sociedade de um modo geral. Então, você imagina você quebrar um sigilo dentro de um meio de comunicação de massa, por exemplo. As repercussões jurídico-sociais são muito maiores, tá certo? A gente tem no artigo 80 também do Código de Ética Médica que é vedado ao médico expedir documento sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Então, o boletim médico tem que fazer jus ao que está acontecendo e tem que ser elaborado pelo médico assistente do paciente, tá? Que a gente vai ver também na outra norma aqui, que é uma resolução do CFM, número 1701, de 25 de nove de 2003, que fala no artigo 11, quando da emissão de boletins médicos, aí tratando especificamente de boletins médicos, fala que, quando da emissão desses boletins, os mesmos devem ser elaborados de modo sóbrio, impessoal e verídico, como já informado no Código de Ética Médica, preservando o segredo médico, ou seja, ele adota na resolução do CFM, o próprio Conselho Federal de Medicina adota na sua resolução, aquela linha mais política, em que eu posso preservar o segredo médico, que eu tenho que preservar o segredo médico, mas posso dar algumas informações, desde que essas informações sejam elaboradas de modo sóbrio, impessoal e correspondam à verdade. E aí, no parágrafo 1º desse artigo, a gente tem que os boletins médicos poderão ser divulgados através do Conselho Regional de Medicina quando o médico assim achar conveniente. Isso dificilmente a gente vê. Geralmente a gente vê aqueles boletins médicos relacionados às instituições de saúde, que é o que consta no parágrafo 2º, que fala que os boletins médicos, nos casos de pacientes internados em estabelecimentos de saúde, deverão sempre ser assinados pelo médico assistente. Então, mais uma vez, aqui a gente tem aqui atrás que é vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado o ato profissional, tá certo? Mostrando que é o médico assistente que tem que escrever esse boletim, que tem que subscrever esse boletim médico, tem que assinar. E aqui no parágrafo 2º da resolução, ele ratifica essa obrigação. Então, os boletins médicos, nos casos de pacientes internados em estabelecimentos de saúde, deverão sempre ser assinados pelo médico assistente. E não apenas por ele. Ele vai ser assinado também pelo diretor clínico da instituição, ou, em sua falta, por seu substituto. Então, além do médico assistente, eu vou ter a assinatura do diretor clínico daquela instituição. Há de se fazer um comentário aqui em relação à responsabilidade do diretor clínico sobre o boletim médico. O diretor clínico, nesse caso específico, ele não tem responsabilidade pelas informações que são prestadas pelo médico assistente, uma vez que ele é obrigado pela norma do CFM a subscrever o boletim. E não necessariamente ele vai, a cada boletim médico, confirmar a informação que o médico assistente colocou lá. Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa citar em relação ao diretor clínico assinar, subscrever o boletim médico elaborado pelo médico assistente. Então, isso de maneira geral é aquilo que é importante para dentro dos boletins médicos, e aí a gente vai demonstrar aqui para vocês alguns exemplos. Como a gente está tratando de boletim médico, aqui a gente não precisa rachurear nome, né, esconder nome nem nada, porque isso veio a público, isso foi apresentado para a sociedade. Então, a gente tem um boletim médico recente, de abril de 2021, falando sobre Tarcísio Meira e a Glória Menezes quando tiveram Covid, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o senhor Tarcísio Meira e a senhora Glória Menezes encontram-se internados no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na unidade Morumbi, desde o dia 6 de agosto para o tratamento de complicações ocorridas por Covid-19. O senhor Tarcísio se encontra em tratamento na unidade de terapia intensiva com apoio de ventilação mecânica, enquanto a senhora Glória está com quadro leve em recuperação em apartamento. Então, você vê aqui, ó, eu tenho a informação sobre a pessoa, que é uma pessoa de notoriedade perante a sociedade, são 2 atores, tá certo? Eu tenho a informação de que eles estão internados desde o dia 6 de agosto para tratamentos de complicações de Covid, então eu tenho o diagnóstico, mas eu não tenho as informações detalhadas do caso. Eles apenas me dizem
que o Tarcísio Meira está em tratamento em unidade de terapia intensiva, sob ventilação mecânica, e que a Glória Menezes está com quadro leve em recuperação no apartamento. Vejam que é um documento sóbrio, resumido, mostrando apenas aquilo que é essencial, mostrando apenas o diagnóstico, a evolução e o prognóstico, tá certo? E aí eu tenho a assinatura da médica assistente e tenho a assinatura do diretor médico de serviços hospitalares do hospital, da instituição que emitiu o boletim médico, tá certo? Então aqui eu tenho uma amostra de como deve ser um boletim médico. Mais um, boletim médico sobre o Bruno Covas, de 14 de maio de 2021. Então, o prefeito Bruno Covas segue internado no Hospital Sírio-Libanês, recebendo medicamentos analgésicos e sedativos. O quadro clínico é considerado irreversível pela equipe médica. Neste momento, encontra-se no quarto, acompanhado de seus familiares. Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo professor tal, e aí todos os médicos que estão acompanhando. E aqui, subscrito pelo diretor de governança clínica e pelo Dr. Ângelo Fernandes, diretor clínico do hospital. Tá certo? Então, eu tenho aqui todos os médicos que estão acompanhando, tenho o diagnóstico, aqui a gente tem, na verdade, só a informação de que ele está internado, sem o diagnóstico preciso, até porque, nesse momento, o diagnóstico já era conhecido pela sociedade de um modo geral, e eu tenho uma informação sobre o prognóstico, que o quadro clínico é considerado irreversível, e a demonstração de como que ele está atualmente, está no quarto acompanhado de seus familiares. Então, mais um exemplo de um boletim médico, como deve ser redigido, tá certo? E aí a gente tem também aqui um outro boletim médico, já mais antigo um pouquinho, também do Hospital Albert Einstein, 30 de novembro de 2014, o paciente Edson Arantes do Nascimento, Pelé, mantém boa evolução clínica e permanece sob cuidados na unidade de terapia intensiva. Continua lúcido e estável do ponto de vista hemodinâmico e respiratório. O hospital fornecerá um boletim assim que houver nova informação. Então, médicos responsáveis, doutor tal. E aí, embaixo, aqui está cortado, mas tinha a informação, estava subscrito pelo diretor clínico do hospital, tá certo? Então, são exemplos aqui básicos de como deve ser o boletim médico. Vejam que não tem muitas informações, são apenas as informações essenciais, que garante aqui tanto o sigilo médico, mas garante também que eu possa fornecer essas informações para todos os indivíduos da sociedade, tá certo? Então, bom, acho que isso que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa da Liga de Medicina Legal e Psiquiatria Forense da Universidade Federal de Jataí. É fundamental esse tipo de iniciativa. O conhecimento dos futuros médicos sobre os documentos médico-legais é muito importante, porque vocês vão lidar com isso diariamente, vocês vão emitir documentos que podem ser utilizados em âmbito judicial, em âmbito administrativo, de forma rotineira, tá certo? Então, é sempre muito bom vocês terem todas as informações possíveis sobre o caso. Deixo aqui os meus contatos para vocês, tá? Tem o meu Instagram profissional, que é @PedroArthurMédicoPerito, _ separando as palavras. E o meu e-mail, pedroarthur@optistas.com.br, para quem quiser alguma informação, tirar alguma dúvida, e para contatos profissionais aí no futuro, já que vocês são interessados na medicina legal e na perícia médica, que foi a especialidade que eu decidi seguir dentro da medicina, tá certo? Então, um grande abraço a todos, aproveitem o evento, é um evento com excelentes palestrantes e que vocês possam aproveitar o máximo possível, ok? Até mais e fico à disposição aí para qualquer dúvida que vocês encaminhem aí para o e-mail, que encaminhem para a organização do evento, para poder me encaminhar e eu poder dar as respostas, tá certo? Um grande abraço, até mais.